bem-vindo ao primeiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Unisalesiano. Eu sou o professor Mike, sou professor dos cursos de Engenharia de Computação e Desenvolvimento de Sistemas, e queria agradecer em nome de todo o Unisalesiano por sua participação aqui hoje. Para quem está nos assistindo, comentar um pouquinho sobre a história da Patrícia. Ela é doutoranda em Ciência da Informação pelo UFSC. Ela atualmente é professora do Departamento de Ciências da Computação da Unimontes desde 2001, e ela colabora com projetos de educação à distância desde 2008 pelo Centro de Educação à Distância, né, da Unimontes, por meio do desenvolvimento de tecnologias educacionais. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado. A palavra é toda sua. Eu que agradeço, Mike, pelo convite, agradeço à instituição pela honra de poder integrar essa programação muito bacana do Congresso Internacional, e dizer que para mim é uma honra poder estar aqui compartilhando um pouquinho de algumas ideias, algumas reflexões, provocações, e falar um pouquinho sobre essa área que tem sido tão pesquisada, debatida, por conta realmente da sua relevância, né? Então, como estamos aqui já compartilhando o nosso slide, o assunto de hoje é mineração de dados educacionais. Minha ideia aqui é dar essa visão interdisciplinar. Então, é sobre essa lente que eu gostaria de fazer esse convite para que a gente passe esses próximos minutinhos aqui, tentando sempre analisar todo o conteúdo, todas as áreas, as disciplinas, né, que estão envolvidas nessa pesquisa, sob essa perspectiva, né, da interdisciplinaridade. Para começar, né, então, rapidamente, só para eu poder situar por que eu dou tanto valor para essa questão interdisciplinar, acho que naturalmente isso vem da nossa trajetória de formação, né? Cada um constrói ali a sua história e isso vai fazendo parte da gente. Então, como eu acabei me formando em 2 graduações, né, no bacharelado em computação e numa licenciatura em biologia, misturando diferentes áreas, né, diferentes campos do conhecimento, toda essa diversidade e essa conversa, né, esse diálogo entre as áreas, sempre para mim foi muito importante. Então, essa ordem da minha trajetória acadêmica, né, na sequência das graduações, eu fiz o mestrado. Fui para a Unicamp, onde eu comecei a trabalhar na área da bioinformática, que é bem nessa junção, né, da computação com a biologia, um exemplo clássico de 2 áreas que interagem e constroem coisas muito bacanas. E, mais recentemente, eu fiz essa especialização, por isso que não está nem... A ordem é cronológica, né? Onde a gente teve a oportunidade de fazer uma especialização em computação aplicada à educação, que foi ofertada pelo ICMC da USP. E, recentemente, né, eu iniciei a saga, né, de fazer, enfim, um doutorado na ciência da informação, aonde eu estou também trabalhando com essa agenda de mineração de dados, numa agenda um pouquinho mais específica, que é de mineração de textos e processamento de linguagem natural, aonde o mundo é um pouquinho mais complicado, os dados não são estruturados. Então, dito essa minha bagagem, assim, o que eu quero propor para a gente aqui fazer rapidinho, né? Eu coloquei como tópicos de reflexões, e não foi erro, eu repeti interdisciplinaridade, porque eu quero começar com isso e terminar com esse conceito também. Nós vamos fazer um pouquinho parecido com aquela dinâmica do duplo diamante, né, do design thinking. Vamos começar apresentando esse conceito bem democrático e amplo e complexo da interdisciplinaridade. Vamos trazer a mineração de dados educacionais e esse conceito de Learning Analytics, né, como um exemplo de materialização do conceito de interdisciplinaridade. Vamos trazer, ainda mais fechando o foco, um case de um dos possíveis inúmeros trabalhos de mineração de dados, que foi esse trabalho de predição de reprovação que eu desenvolvi. E aí a gente abre de novo o escopo para poder analisar algumas questões, principalmente as éticas que estão envolvidas nessa temática, e vamos voltar
na interdisciplinaridade, fazendo o que o Morin chama de anel epistemológico, né, de analisar e fazer a coisa avançar num patamar mais qualificado de reflexões, de contextualizações. Então, como eu já falei, o Edgar Morin, né, é esse teórico, filósofo e epistemólogo que, desde 95, traz aí na verdade, o primeiro conceito dele ele trouxe nas publicações de 1990. Ele ainda é vivo hoje, inclusive aí em São Paulo tivemos comemorações, né, dos 100 anos dele, como também estamos comemorando 100 anos de Paulo Freire, né? Então são esses centenários maravilhosos que nos iluminam e que nos convidam, né, a reflexões muito importantes e eternas. E a interdisciplinaridade que o Morin traz é essa forma de fazer as ciências conversarem, de questionar um pouco da compartimentalização, uma palavra chata, né? Mas essa coisa muito compartimentalizada, muito fragmentada, né, das ciências, que nos trouxeram muita profundidade, mas nos fizeram perder um pouco da abrangência. Então, a interdisciplinaridade é esse paradigma, né, que ele chama de paradigma da complexo, ou de epistemologia da complexidade. E isso está muito presente, gente, na mineração de dados educacionais. Como ele disse, né, esse conceito é o que captura a essência do que naturalmente é complexo. E para ele, o que é complexo é o que é tecido junto, mas que a gente, pela nossa lógica cartesiana, né, resolve picar em pedacinhos e esquece de resgatar o todo. Então, fazer as disciplinas conversarem, as ciências dialogarem e avançarem nesse anel epistemológico, né, de uma ciência, pegar um modelo, aplicar em uma outra e gerar um novo modelo, talvez o meu histórico de biologia e computação, isso para mim fica muito claro, porque a gente tem tanta computação apoiando as pesquisas na biologia e gerando um conhecimento novo que é específico para atender às demandas científicas, né, teóricas e práticas da biologia, genômica, proteômica, transcriptômica, todos esses modelos e simulações, né, computacionais, se não fosse por eles, a própria área da bioinformática estaria muito comprometida. E do outro lado também, a biologia, que é essa grande inspiradora para os modelos mais sofisticados que a gente tem na computação, né? Então, o que é uma rede neural artificial? Um sistema imunológico artificial, uma lógica fuzzy, difusa, né? O que é uma otimização combinatória baseada em colônia de formigas ou enxame de partículas? Isso tudo são inspirações biológicas de como a biologia, né, se manifesta e que é trazida para a computação, para a matemática e gera um novo conhecimento. Então, isso é interdisciplinaridade. Né? Lá, quando o John Nash pegou uma teoria de jogos e resolveu modelar os fenômenos da economia, ele pegou conceitos de uma área e aplicou em outros e virou esse gigante, né? E todas essas interfaces entre as áreas são riquíssimas, gente. Né? Não desmerecendo as áreas duras que vão ali na profundidade, mas nas interfaces a gente tem uma riqueza exponencial. Isso não é só com a educação, né? É a computação na saúde, é uma área de ciências sociais aplicada a uma área, sei lá, de negócios. São os conceitos que precisam transitar. Então, esse é o recado. Sempre que a gente tiver que se debruçar sobre uma agenda, sobre um problema, fazer uma proposição, pensar, refletir sobre aquilo, trazer a maior quantidade possível de conceitos, de aportes, né, teóricos e práticos para poder fazer uma coisa rica, né, e complexa, e dinâmica, e viva. Esse é bem um conceito que o Morin trouxe da interdisciplinaridade. Aqui no Brasil, o Wilton Jaquiaçu, né, outro professor, também fala do sonho da transdisciplinaridade, né, e são conceitos diferentes, inter, multi, trans, disciplinaridade, mas enfim, acho que ficou claro aqui, né? Do lado de cá a gente tem vários desenhinhos representando várias ciências, né? E aqui
como pesquisadores interagindo, né, conversando entre si. Então, dentro das universidades também falta muito disso. Às vezes a gente fala de internacionalização, da universidade com uma outra em um outro país, mas eu não interajo nem com o meu departamento vizinho, então falta muito a gente resolver, conversar mais, né, dialogar entre as ciências. Dito isso, chegamos então na mineração de dados educacionais. Esse desenho, esse esquema aqui, um desenho muito famoso, assim, que é desse trabalho de Romero e Ventura. Todo mundo que trabalha com mineração de dados, com certeza já se esbarrou e pôde se deliciar com várias publicações, né? São um dos pesquisadores mais citados no mundo, o Ryan Baker e vários outros. Então, aqui mostra esses 3 círculos, né, das 3 ciências. Ó, a ciência da computação, aqui a educação e aqui a estatística. Então, a mineração de dados educacionais e analítica de aprendizagem, né, está aqui nessa interseção. Mas essas áreas, 2 a 2, também se intersectam, né, e tem seus formalismos ali, tem muita coisa acontecendo, tá? Então, aqui você imagina cada ciência com toda aquela riqueza de teorias, de modelos, de ferramentas, de metodologias, né? Todas elas conversando e se compatibilizando, né? Colaborando mesmo, né? Entre si. É um exemplo bem evidente desse conceito, inter. Aqui eu trouxe 2 citações só, né? Para que serve essa mineração de dados educacionais? Né? Essa primeira aqui fala que o objetivo da MDE é compreender de forma mais eficaz e adequada os alunos, como eles aprendem, o papel do contexto na qual a aprendizagem ocorre, além de outros fatores que influenciam a aprendizagem. Então, ela que permite essa compreensão. E já Romero e Ventura, que traz um outro conceito, né, que a mineração de dados educacionais tem como objetivo compreender melhor os estudantes, como os estudantes aprendem, identificar os contextos em que eles aprendem, né, para então melhorar os resultados educacionais, desenvolver expertises e explicar fenômenos educacionais. E isso tudo, gente, é muito específico, é muito domínio específico para cada lugar, para cada cultura, para cada instituição, para cada região, para cada prática, experiência organizacional. Isso é feito de uma forma muito específica, né? Não existe bala de prata, né? Não existe nenhuma receitinha de bolo de como fazer isso. Existem, obviamente, boas práticas, né? E algumas diretrizes, mas não tem como eu pegar um modelo que eu fiz para a minha instituição e aplicar numa outra instituição, né? É uma outra realidade e tudo tem que ser analisado caso a caso. Mas a boa notícia é que tem coisa muito bacana para poder fazer, né? Dentro do escopo da mineração de dados, são várias as possibilidades. E eu vou falar de uma, como se fosse a ponta do iceberg, né? É um trabalho de fazer predição, né, que é uma classificação, que por acaso uma predição poderia ser uma regressão, mas não sendo classificação, poderia ser um agrupamento, né, que a gente chama de clusterização, poderia estar minerando regras de associação, aquela se então, ou minerando padrões sequenciais em dados, e descobrir muita coisa. Coisas que são inviáveis e realmente impossíveis de ser analisadas na escala desejada de uma forma manual, né, que não seja automatizada. Então, assim, não tem como nem se cogitar isso, né? E a mineração de dados vem resolver essa demanda. Essa figura que está lá também nessa última publicação de Romero e Ventura, que já é uma atualização da revisão sistemática deles, né? Traz aqui, ó, os dados, né? Como se fosse essa matrix aqui, ó, esses zeros e uns, né? São os dados em formato digital. E aí a gente tem que fazer, abrir um parênteses, né? Que é necessário que o dado esteja disponível nesse suporte digital. E por isso que, às vezes, a educação à distância, por exemplo, como ela necessariamente faz uso de plataformas de aprendizagem virtual, os dados já estão ali
no formato digital, coisa que o presencial nem sempre passa por alguma plataforma, né? Minimamente vai ter o quê? Um diário eletrônico, às vezes uma coisa que não é muito padronizada, uma aferição de frequência aqui ou ali, às vezes faz, às vezes não faz. Na sala virtual, não, tudo é registrado, tudo tá pedindo para ser processado, né? Então, esses dados educacionais, eles são submetidos aqui a esse processo, que uma generalização, né, pode apresentar aqui como essas 3 etapas. O pré-processamento, que é, sem dúvidas, assim, a etapa que mais dá trabalho, que mais demanda tempo, com raríssimas exceções, é é uma etapa que dá realmente bastante trabalho. Estima-se que cerca de 80% do tempo que você precisa dimensionar para fazer uma pesquisa dessa natureza vai ser só com pré-processamento, tá? Porque tem muita coisa para poder fazer, para deixar o dado prontinho para submeter aos métodos que você escolher para o seu pipeline, né? Que você vai escolher para ser o seu passo a passo na sua pesquisa. E dessa pesquisa, e desse método, a gente tem os resultados que precisam ser interpretados, né, visualizados de uma forma adequada e aplicados num contexto real. Então, esse processo de mineração de dados é o que gera esse novo conhecimento, esse conhecimento que não estava disponível, não tinha esse lastro nos dados, sabe? Então, por isso que a mineração de dados também é muito próxima do conceito de KDD, né? Que é descoberta de conhecimento em bases de dados. Então, a gente descobre coisas novas por meio desse processo que é bem exploratório, analítico e indutivo de pesquisar. E esse novo conhecimento vai estar ali sendo utilizado e sendo consumido, né, por professores e gestores, também por estudantes. E esses professores e esses estudantes estão sempre produzindo novos dados. Aqui, né, os gigantes das plataformas de aprendizagem, né, os ambientes virtuais de aprendizagem, os LMS, né, e plataformas de MOOCs, né, Massive Open Online Courses, muitos cursos, muitos dados pedindo para serem minerados também. Então, a gente tem esse ciclo aqui eterno que está sempre se retroalimentando, né? Então, esse processo, ele nunca é tedioso, ele é bem cheio de surpresas que vão se revelando ao longo do processo. Então, ele é bem empírico nesse aspecto, né? É no processo que você acaba também desenhando o próprio processo. De acordo com o que você vai explorando ali, e vai ajustando, vai direcionando, vai escolhendo, e não é aquela coisa muito comportadinha, né? Do métodos que vai seguir um processo rígido. Ele é bem empírico. Então, vou trazer aqui esse case, que é de predição de reprovação. Então, a gente saiu do grande, foi para uma classe de problemas, que é predição, que na verdade é uma subclasse de classificação, né? É a predição de reprovação de alunos. O que eu queria? Eu queria, nesse case, avaliar diferentes algoritmos para poder ver qual deles me dariam as melhores predições de reprovação, de forma que elas viabilizassem ações pedagógicas que pudessem reverter, ou pelo menos minimizar a reprovação. Tá? Então, reprovação não precisa nem falar, né? É esse problema, esse fantasma que corre atrás de todos nós, professores, gestores, alunos também, porque é muito prejuízo, né, gente? É prejuízo financeiro, é prejuízo cognitivo, é prejuízo social que adia, né, aquela inserção daquele aluno, tanto enquanto profissional do mercado de trabalho, tanto enquanto cidadão que intervém na sociedade, né, que transforma a sua realidade por meio de conhecimento, que é o processo da educação. Então, uma reprovação, ela pode culminar numa evasão, que aí é o pior dos cenários, né? Uma evasão, é, 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 a gente vai ver que é o que nós, educadores, de uma forma geral,
estamos sempre preocupados, né? A gente quer manter o aluno no fluxo, né? Aprendendo, se capacitando e se desenvolvendo. Então, esse era o objetivo, fazer uma predição antecipada, obviamente, né? Porque fazer uma predição faltando uma semana para, ou, né, ou 2 dias para a disciplina acabar, não há o que se fazer. Então, tinha que ter uma antecedência que viabilizasse isso. Muito bem, aí a gente pegou um dataset, são alunos, eram, né, alunos de uma graduação na modalidade da educação à distância, envolvemos aqui 254 acadêmicos, pegamos as notas semanais, aí já vem uma coisa, né, a graduação, os modelos de oferta de curso na EAD, normalmente eles têm uma metodologia, eles têm um formato mais ou menos padronizado, né, então isso permitiu que a gente pegasse para analisar essas notas, o desempenho acadêmico nas então 21 disciplinas que estavam concluídas no momento que a gente fez a coleta de dados, né. A gente pegou só as disciplinas de 60 horas, porque todas duram 6 semanas, têm a mesma quantidade de atividades, as atividades valem a mesma quantidade de pontos, então essas notas são lançadas semestralmente, o que, vamos combinar, né, facilitou bastante a modelagem do problema. E com esses dados, né, foram 21 disciplinas, essas disciplinas ocorreram em 5 polos, então foram 105 planilhas, que totalizaram lá 4.300 e poucas instâncias, e esse dataset a gente fez o pré-processamento, que deu muito trabalho. Ele tira completamente todo o brilho da predição em si, que é só você dar um clique, programar uns trenzinhos e acabou, não tem graça nenhuma. Você gastou o tempo todo ali fazendo pré-processamento, anonimizando os dados, né? Tirando qualquer forma de identificação de quem é aquela nota, né? Isso não pode entrar num trabalho como esse. Ah, Patrícia, mas e se eu quisesse fazer alguma análise que levasse em consideração aquele aluno em várias disciplinas, que eu rastreasse o mesmo aluno, né? Então aí a gente já tem uma outra prática, né? Você pode aplicar o que a gente chama de hash sobre o dado que identifica o aluno, porque aí você continua rastreando aquele mesmo aluno em diferentes disciplinas, mas sem identificar quem é, se é João, se é Maria, se é Beatriz, e você consegue avaliar o seu modelo. Normalização dos valores, né? Tem um fórum de discussão que vale 3 pontos, tem uma atividade individual que vale 15. Então, se eu deixar sem normalizar, obviamente que as atividades que valem mais pontos vão roubar para ela o peso preditivo e vai perder a minha capacidade ali de trabalhar nessa granularidade. Trabalhamos então com 2 datasets, como as disciplinas duram 6 semanas, fizemos duas comparações, né? Com 3 semanas de dados e depois com 5. E como os dados são naturalmente desbalanceados, a gente usou 3 opções aqui para poder avaliar como é que se comportam os algoritmos. Aqui estão os algoritmos, o naive Bayes, a regressão logística, a máquina de vetor de suporte, tabela de decisão, o J48, que é uma árvore de decisão, e o ONR, que era o que a gente chama de baseline, né? Quem é que a gente comparava ali. E optamos também, por decisão de projeto, utilizar a estratégia de pegar esse dataset e dividir um pedaço para treino e outro para teste. Poderíamos ter feito uma coisa chamada validação cruzada, mas foi uma questão mesmo de decisão do projeto. E nas análises, coletamos, então, 5 métricas preditivas, que são bem utilizadas, tá? A acurácia, que é essa coisa, né, que para classe desbalanceada não vale muita coisa, mas vale. Acurácia, sensibilidade, especificidades, né, que são essas acurácias na classe minoritária e na classe majoritária. O índice capa, que me dá ali o quão bom é aquela predição em relação a uma classificação aleatória. E essa GMINS, que é uma média geométrica aqui da precisão com a revocação. E analisamos aqui essas predições, depois que a gente viu qual que foi o melhor algoritmo que performou, a gente pegou esse melhor algoritmo, e já que a gente tinha os dados, a gente rodou esse algoritmo com uma semana, os dados de uma semana, de 2, de 3, de 4, de 5. De 6 não interessa porque é a última semana, né? Por exemplo, tem uma prova que acontece no último dia de aula, vale 40 pontos, mas embora ela valha, né, eu tenho esse peso grande assim, mas não tem como eu usar uma coisa que acontece no último dia de aula, o que vai adiantar, né? Eu preciso predizer a reprovação com antecedência.
Como resultado, aqui eu tenho os dados, esse aqui é uma caracterização do meu dataset, né? Então, eu tive aqui 4.396 instâncias, né? São linhas na tabelinha. Cada linha é um aluno em uma disciplina. Então, esses 4.396 dados foram divididos em 3.348 para treinamento e 1.048 para teste. E aqui está como que estavam lá, como resultaram, né? Essa composição entre aprovados e reprovados. No geral, 85-15, né? Foi essa a proporção entre aprovados e reprovados, que ficou muito parecido, né? Graças a Deus, aqui nos datasets de teste e de treinamento, né? Muito próximo aqui desse padrão que é o geralzão de todos os dados. Então, como os dados são desbalanceados, né? Se eu fizer um preditor muito burricó e falar que todo mundo vai aprovar, ele acerta 85% das vezes, né? Então, ele vai ter uma acurácia de 85%. Obviamente que nas outras métricas ele vai ser um desastre. Mas é só para mostrar que esse desbalanceamento aqui, eu tenho estratégias para lidar com ele. Nessa pesquisa específica, a gente utilizou dois filtros, né? Duas abordagens. Uma a gente chama de oversampling, né? Que é uma sobreamostra, né? É uma criação de amostras sintéticas na classe minoritária, que no caso é de reprovados, para que ela pudesse chegar até a quantidade de aprovados. E aí ficar e de igual para igual, para poder treinar dessa forma o modelo. No teste, não, né? No dataset de teste, a gente não faz isso. A gente faz isso com treinamento. Então, tem um algoritmo que chama SMOTE, que ele cria dados sintéticos na classe minoritária, ele faz alguns cálculos de proximidade entre aqueles dados e gera dados fictícios, né? Sintéticos, para que eu tivesse mais dados aqui na minha classe de reprovados. Então, isso é o oversampling. Existe outro também que é o undersampling, não utilizamos nessa. Essa de undersampling, o que ele faz? Ele remove amostras da classe majoritária para ela poder diminuir e ficar na quantidade igual, né, em relação a que estava como minoritária. E uma outra estratégia, que é weighted, que é de ponderar, atribuir pesos, né, a instâncias da classe minoritária, e esse a gente utilizou, o class balancer. Então, a gente fez isso aqui de balanceamento, e a validação, como eu disse, foi por treino e teste. Aqui estão os resultados, eu sei que são muitos, e isso é só uma planilha, ainda tem a outra, né, essa aqui é a de 3 semanas, e aí tem a outra de 5. Então, para cada algoritmo e para cada abordagem, se foi sem filtro de balanceamento, se foi com o SMOTE, que é esse de oversampling, ou se foi com o class balancer, que é esse weighted de ponderação. Então, para cada algoritmo e cada opção, eu coletei essas 5 métricas. Então, aqui a gente vê, né, em vermelho estão os melhores resultados dentre todos, né? Então, a gente já bate o olho e vê que a máquina de vetor de suporte, ela acumulou aqui 3 dos 5 melhores resultados, e os outros 2 vieram aqui com a tabela de decisão. E eu fiz essa mesma coisa aqui com os dados de 5 semanas. Eu resolvi nem trazer aqui, está lá no documento completo, mas com os dados de 5 semanas, nós não melhoramos tanto a capacidade preditiva de nenhum dos modelos, assim. As melhorias foram realmente bem pouco significativas, né? Não houve variação significativa no ganho. Então, aqui, e a gente vê, né, que a máquina de vetor de suporte, ó, ela teve a melhor acurácia, que é esse quanto que ele acertou em relação a tudo da vida, a melhor especificidade, ou seja, 99% das vezes, né, que o modelo falou que o aluno iria ser aprovado, de fato, o aluno era um aluno que a gente sabia, pelo conjunto de testes, que seria aprovado, né? Então, essa capacidade, essa acurácia lá na classe majoritária, e já a sensibilidade que particularmente eu estava mais interessada, que é
o tanto que ela acertou entre os alunos que foram reprovados. Então, 70% dos alunos que foram reprovados foram classificados pelo modelo como quem iria de fato reprovar. Essa é a métrica da acessibilidade, que também às vezes aparece como revocação ou recall, né? Tem a precisão e tem a revocação. A precisão enfim, tem várias outras métricas também, tem a F-Measure, né? Enquanto essa aqui é uma média geométrica, né? É uma raiz quadrada do produto. Aí tem a F-Measure, que é uma média harmônica, que já é a raiz da multiplicação sobre a soma, né? E essa aqui é esse índice estatístico, que varia de 0 a 1 e tal, e a gente teve também um melhor resultado aqui na máquina de vetor de suporte. Muitos artigos trazem a máquina de vetor de suporte como bons resultados. Então, aqui a gente pegou o SVM, que foi o que deteve ali as melhores métricas, e rodamos dados de cada semana. E a gente vai ver aqui que exatamente com as 3 semanas, que era o primeiro dataset, foi onde a gente alcançou as melhores métricas de acurácia, sensibilidade, especificidade de GMINs, e depois ele ficou praticamente estabilizado, né? Isso aqui até diminuiu um pouquinho a capacidade preditiva. Então, 3 semanas, que é 50% de transcurso de disciplina. Então, uma disciplina de 6 semanas, com 3 semanas é o cenário onde realmente eu consegui predizer com métricas bastante interessantes, né? Se um aluno vai ser reprovado ou não. Porque aí, obviamente, né, professores, tutores, coordenadores vão poder ter aquela abordagem mais direcionada, né, para evitar essa reprovação. Então, esse aqui é só a apresentação do pôster, né, que foi o resultado desse trabalho. Na verdade, isso não é porque a gente apresentou o TCC nessa pós lá da USP como um pôster, que foi até online também. E esse artigo, nossa, a gente escreveu um artigo de 20 páginas, ele está com esse selinho aqui, que ele ganhou um prêmiozinho de menção honrosa do programa, né, dessa pós-graduação, que foi uma experiência fantástica, né, que alguns de nós tivemos o prazer de poder fazer. Então, com isso, ficam, né, algumas questões-chave que estão aqui no coração da mineração de dados, né? Analisar questões relacionadas à origem e à seleção dos dados, né? De onde que você vai retirar os dados? Primeiro, se eles existem no suporte devido, né? E quais dos dados que você vai selecionar para trazer para o seu modelo? Isso é um processo reflexivo que tem que ser levado muito a sério. Né? Primeiro, você tem acesso a essas informações, elas estão disponíveis, né? Se elas estão, você tem a permissão, né? Mesmo que sob condições de responsabilidade, né? De assumir termos de responsabilidade de acesso, você vai poder ter acesso a esse tipo de informação, são informações sensíveis, ainda mais com a LGPD em vigor, né? Então, tem uma questão legal também que tem que ser avaliada, né, no escopo do projeto, e esses dados que vão demandar de, né, mais ou menos esforço no pré-processamento. E aí você tem que refletir sobre essa questão, você tem que refletir sobre quais modelos, né, preditivos ou de agrupamento, ou do que for, que técnicas que você quer usar, qual que algoritmos, né? Se você é um algoritmo que a gente chama de caixa preta, que você só joga os dados e ele cospe o resultado, ou se você quer um algoritmo que te traz algumas informações do processo de construção da saída, né? Ele vai te dizer que, por exemplo, que a variável de atividade colaborativa com valor de 0,73 é o primeiro nó de uma árvore que divide para o primeiro nozinho de uma estrutura tipo hierárquica, né, que divide outros grupos, se é maior que 0,73 ou se é menor, então eu vejo ali qual que é a atividade que tem essa maior capacidade, né, de discriminação da questão da reprovação. Qual que é o objetivo da análise? Isso aqui tem que ser muito refletido. Aliás, tudo isso aqui, né?
e tudo antes de executar. Para que eu quero esse modelo? O que eu quero priorizar? Eu quero priorizar que o modelo erre menos possível nos alunos que vão ser reprovados, para eles não serem classificados como aprovados, porque se ele faz isso, né? Se eu chamo a classe de reprovado de verdadeiro positivo, se eu tenho um falso negativo, né, vai ser o meu pior cenário. Mas o meu falso positivo também pode ser ruim. Né? Vou ter lá, num escopo de 500 alunos, eu vou ter 300 que o sistema vai falar que ele vai reprovar, quando na verdade ele não vai reprovar. Né? Ele está errando muito falando que vai reprovar. Aí vai gerar um overhead, né, para os tutores, professores, ficar dando aquele tanto de alerta desnecessário, vai desmotivar os alunos. Então, mas também se eu priorizar só uma métrica, sem analisar a outra, eu posso estar dando um tiro no pé. Então, qual que é o objetivo? Eu estou querendo ranquear para poder premiar alunos, né? Que para eles ficarem engajados e continuarem ali no fluxo de aprendizagem. Então, não, eu quero resgatar quem é que está correndo muito risco de ser reprovado. Então, são essas questões que precisam ser analisadas, né? Por todos os envolvidos, quanto mais, melhor. E as questões éticas, gente, elas perpassam tudo, desde antes de começar até depois de terminar, né? Durante todo esse processo investigativo, essa inspiração, esse filtro ético, ele tem que estar presente. E a gente tem diretrizes muito bacanas, tá? De como lidar com a inteligência artificial na educação. Tem uns documentos da Unesco, no portal da Unesco está lá disponível. Tem também algumas diretrizes da OCDE sobre o uso da inteligência artificial na educação, que ajuda muito as pessoas que estão envolvidas com essas agendas a tomarem melhores decisões, sabe? E é uma leitura obrigatória. Ela vai trazer a questão, por exemplo, da interpretabilidade, né? Que é o que a gente chama hoje de XAI, né? Explainable, a inteligência artificial explicável, né? Que possa ser interpretada e como que ela que se dá essa interpretação, né? Para não ser só essa caixa preta. E priorizar aqui questões de justiça social e saber exatamente que dados eu vou analisar. Será se na predição eu devo colocar a informação, sei lá, demográfica, ou de que polo que o aluno está associado, porque é uma variável que não depende dele, não é um reflexo da ação dele, do perfil dele, mas isso pode interferir, mas isso pode prejudicar ou pode beneficiar. É bem complicado. Agora mesmo na pandemia, teve um dos países lá na União Europeia que resolveu substituir, né, como se fosse o nosso Enem aqui, resolveu substituir o processo seletivo para as universidades por um algoritmo de inteligência artificial. Resultado? Não, não deu nada bom, né? Porque quem conseguiu as vagas nas universidades lá foram só os alunos das classes superiores, dos alunos das escolas mais caras, que moravam nas regiões mais ricas. Por quê? Porque os dados estavam refletindo isso. Então, é aquela velha frase, né? Garbage in, garbage out. Os dados, eles refletem as coisas que acontecem, os fenômenos da sociedade. E esses fenômenos, eles são cheios de vieses. Né? Eles são cheios de discriminações, de ações racistas, de ações homofóbicas, de ações misóginas e sexistas. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado na hora de trabalhar com dados. E numa questão muito sensível, que é a agenda educacional, né? Isso fica bem evidente. Então, por fim, eu vou deixar vocês aqui com 3 perguntinhas, com algumas reflexões, né? Como a gente começou falando lá sobre interdisciplinaridade, sobre fazer essas disciplinas conversarem e gerar uma nova agenda, né, científica, que interfaces que vocês conseguem visualizar aí, misturando diferentes disciplinas, sabe? Diferentes conceitos de áreas, não se preocupem se elas estão dentro de uma mesma área. Né? Outro dia eu estava pensando sobre utilizar o algoritmo de colônia de formigas
que tem aquela ideia do feromônio, né, por onde o caminho que a formiguinha consegue mais comidinha lá, para poder rastrear as trilhas de aprendizagem que levam os alunos a aprenderem melhor. Então, quem sabe usar uma inspiração da biologia, como é, e já tem algoritmos, né, de colônias de formigas, para poder identificar os learning paths, né, que são essas trilhas de aprendizagem que os alunos mais aprendem, ou seja, a recompensa lá, que a formiga é a comida, para nós aqui seria a aprendizagem, o desempenho, né, a saída desse processo educacional, ou qualquer outra área. Esse é o convite, né, de trazer a interdisciplinaridade para todos os espaços, se debruçar sobre um problema, mas trazer diferentes olhares para ele, né, e ter criatividade para poder pensar outras soluções. É um pouco de criatividade também, né. E aí, supondo que você está numa situação, assim, de fazer um modelo, né, ou um preditivo, ou de classificação, ou de agrupamento, ou de alguma coisa, como que você escolheria, qual métrica que você iria eleger para escolher um modelo ou outro? Um algoritmo, vou usar a rede neural. Eu vou usar uma lógica fuzzy. Eu vou usar sei lá, uma máquina de vetor de suporte, ou uma regressão da estatística, né? Uma regressão logística, uma regressão linear. Como que você pensa, né, que poderia, então, eleger uma métrica para poder escolher um modelo? Porque é muito simples você pegar um tanto de modelo, um tanto de dado e rodar. Sim, mas e aí, o que você faz agora com esse resultado, né? Então, não é fácil refletir sobre isso, né? E que questões éticas, além das que eu citei aqui, né, vocês conseguem identificar na prática? Eu tenho certeza que durante a fala de alguns exemplos, a gente vê como que é sensível e como que é difícil essa decisão, eu ponho esse dado, eu não ponho. Na hora que sai essa interpretação, o resultado, eu interpreto assim ou assado? Quais os benefícios e quais os malefícios, né? Quais os pontos positivos e negativos que eu tenho nesse cenário? E acaba que é um dilema ético que você precisa se debruçar sobre ele e minimizar, né, ao máximo, obviamente, qualquer prejuízo dessa natureza. Então, lidar com essas questões de mineração de dados, às vezes aparece como Learning Analytics, ou como Academic Analytics, ou educação dirigida a dados, ou Big Data na educação, Data Science na educação, tudo é um conjunto, é um pacote, assim, de termos que giram em torno dessa agenda, né? De aplicar técnicas, modelos, às vezes computacionais, às vezes matemáticos mesmo, né, estatísticos, e às vezes os dois combinados, para lidar com essa grande quantidade de dados. E aí as motivações são inúmeras, né? Muitas demandas. Você pode estar olhando só para o lado do aluno, para melhorar alguma experiência dele, né? Você pode estar olhando para o professor, para facilitar alguma coisa da vida dele, pode estar olhando para o gestor, para apoiar, né, o processo de tomada de decisão baseado em dados. Então, assim, muitíssimo vasto, é, muito vastas, né, essas aplicações. Aqui estão as referências que eu citei ali, em alguma parte ou outra, né? E, por fim, é isso. Obrigada pelo convite. Espero que vocês tenham acompanhado aí um pouquinho e capturado alguma coisa sobre esse mundo aí da mineração de dados educacionais, que é bem desafiador, bem complexo, né, e por isso mesmo muito apaixonante. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Patrícia, mais uma vez. E uma coisa interessante que eu achei do seu trabalho, né, merecidamente tendo recebido ali a menção honrosa, né, parabéns mais uma vez. Obrigada. Eu achei muito legal que o ponto, né, onde o algoritmo ele pegou ali né, com a maior capacidade era no meio do curso, né, e eu acho que, assim, na prática isso é muito bom, porque ele não é nem muito no começo, né, você fala, pô, posso errar muito ainda, né, tem muito tempo pela frente, mas também não está ali logo em cima, né, onde já, de repente, já não dá mais tempo de você tentar recuperar o aluno.
É E você verdade. acha que foi coincidência ou tem alguma coisa Olha, por trás ali que realmente diz que no meio ali, mais ou menos, é esse ponto principal para ver? para mim, eu confesso que foi uma surpresa. Eu achava que ia vir bem numa escadinha de, à medida que o tempo vai passando, vai melhorando e sendo uma coisa bem incremental. Mas foi um salto para as 3 semanas. E olha que na terceira semana, dos 100 pontos, só vão ter sido distribuídos 29. Ou seja, com 29 pontos distribuídos, porque basicamente o dataset era de notas, né? Ele já foi capaz de fazer essa predição. A minha hipótese é que as atividades que estão previstas e numa sequência já do nosso modelo de educação à distância, essas atividades iniciais, elas têm uma carga que traz o que a TRI chama de poder de discriminação, né? Esse índice de discriminação, de ser bem próximo do que o aluno realmente sabe e está desempenhando ali naquelas atividades, por mais que sejam, por exemplo, participações em fóruns de discussão, que vale 3 pontos só. E basicamente tem duas participações em fóruns, né? Porque são na semana 2 e 3 tem 2 fóruns. Na primeira tem uma atividade colaborativa, né, que vale 15 pontos. Então, assim, e depois tem uma atividade individual. Mas essas já são suficientes para poder fazer esse perfil do aluno. E nas semanas seguintes, acaba que são uma repetição dessas atividades em uma outra sequência, né, que o professor vai dando continuidade ali. E talvez eu acho que por conta dessa diversidade de entregas, né, dos alunos, é que os modelos realmente, quando fechou a terceira semana, já nos entregou uma boa saída, né? Muito legal. E a gente tem agora com essa pandemia, né? Acho que daqui para frente vai mudar muita coisa, né, em relação ao ensino à distância, mas também acho que mesmo nos presenciais você ainda continuar aproveitando, né, certos recursos online. E com essa agora esse crescimento assim de dados, né, que a gente vai ter disponível. E pelo que você viu aí nos seus trabalhos, né, de pesquisa e tudo mais, você acha que ainda está muito longe, ou se já existe também, não sei, de, por exemplo, essas plataformas que a gente tem hoje, né, onde o professor, a professora vai lá e coloca seu material e tem essas atividades. Pela própria plataforma, já vir esses resultados, essas predições, você chegou a ver alguma coisa desse tipo? Você acha que a gente está muito longe de ter esse tipo de análise? Não estamos, Mike, acredita? Mesmo o Moodle, que é o LMS que a gente utiliza e que é muito utilizado no mundo inteiro, né? Já existem vários plugins que estão disponíveis. Inclusive, nesse artigo que eu cito do ano passado, de Romero e Ventura, eles trazem numa seção lá um conjunto de ferramentas que já estão prontas e já estão disponíveis para serem baixadas, né? A grande maioria licenciada sob licenças abertas, como é o próprio Moodle, né? É um software livre. Embora existam, por exemplo, alguns plugins de fabricantes, né, proprietários também, mas já existe muita coisa que já está sendo colocada aí para ser explorada. Mas os desafios ainda são muito grandes, mais por conta da falta de padronização, porque os dados têm que estar no jeitinho muito perfeitinhos, né? Então, esse trabalho, por exemplo, que eu fiz, eu fui nas salas virtuais, né, e coletei esses 105 relatórios de notas. Assim, nunca mais eu faço isso. Vou fazer acesso direto, fazer uma string SQL, fazer a consulta, deu uma string de umas 15 linhas de código para poder buscar exatamente esses mesmos dados. Resultado, totalmente fracassado. A gente acha que acessando direto o banco de dados, né, vai estar tudo certinho. Aí, quando você vai ver, o professor mudou o nome de uma atividade, a pontuação que não deveria ter sido modificada, foi modificada, ou o nome da atividade foi alterado, e aí gerou uma nova entrada lá, e aí você tem que arrumar essa coisa toda. Então, tem muito desafio para fazer essa coisa funcionar com fluência, né? Mas tem muita coisa muito bacana, né? E muito recente. Nessa área, por exemplo, que eu tô lendo mais recentemente de mineração de textos, né?
que aí envolve uma outra ciência, né? Daqueles 3 ciclos lá que a gente viu, a gente tem que incluir a área da linguística, que com todo o seu aporte teórico e conceitual, né? Da linguística computacional, né? De todo aqueles dos léxicos, das análises sintáticas, semânticas, para processar o texto, mas já tem, por exemplo, ferramentas que ajudam a avaliar respostas abertas, a mediar fóruns de discussão, a recomendar materiais de acordo com dúvidas que são postadas como mensagens livres, né? Os chatbots também, que permitem uma interação academicamente apropriada. Existem frameworks até que ajudam a saber que tipo de intervenção eu tenho que fazer nesse momento. É pedir uma contextualização? É pedir um embasamento teórico? É fazer uma conexão com uma outra coisa que já foi citada? Então, nessa área de processamento de textos também, aplicada à educação, tem muita coisa muito bacana, né? E a grandíssima e massiva maioria dos dados estão no formato textual, né? São poucas coisas que estão nesse formatozinho estruturado, bonitinho, né? Agora, aí, nesse aspecto, o desafio é bem grande, né? E de processamento da linguagem, né? Tanto na compreensão quanto na escrita. Tem até para escrita também, já tudo funcionando aí por meio de algoritmos. E tem outras... Oi, pode continuar, desculpa. E tem só essa questão, assim, eu sei que alguns podem estar pensando, nossa, mas isso é desumano, isso vai trazer o elemento humano do processo, isso vai excluir profissionais, isso vai prejudicar, isso vai correr o risco de trazer, sei lá, interesses espúrios, né, e desvirtuar o processo. É óbvio que a gente tem que ter muita consciência e clareza de toda essa complexidade, né? Não vamos aqui ser tietes de tecnologia e colocá-la acima de tudo, né? Existem muitas questões que estão muito à frente e acima da questão tecnológica. E a educação, obviamente, né, tem que ser priorizada, não é a tecnologia pela tecnologia, né? A tecnologia não vai nos salvar, né? O que vai nos salvar é exatamente a nossa ação, a nossa postura, as nossas atitudes nesses cenários, que são bem sensíveis, né? E um pouquinho sobre isso também, né, Patrícia? Até o caso do vestibular, né, que você comentou. Tem um livro também da Sarah Wachter, acho que é de 2016, 2017, que o título é Tecnicamente Errado, né, que diz exatamente como que os algoritmos, né, eles podem se tornar sexista, preconceituosos, né, de certa forma. E assim, se você pegar os trabalhos, acho que a grande maioria não trata essas coisas, né? Eles simplesmente geram-se os modelos, mas não leva toda essa questão que é das pessoas, né? Não vê se, por exemplo, desbalanceamento, né? Você vai fazer uma análise, você não vê que tem que os dados em si eles já estão enviesados, né? Você tem que fazer um balanceamento para poder balancear essa questão. Exatamente. O que a gente vê muito no campo da ciência, né, é assim, um algoritmo tentando bater, né, aquele número, aquela métrica de uma acurácia, que eu, particularmente, acurácia e nada, para mim é a mesma coisa. Então, assim, fica lá, foi melhor do que a acurácia. Sim, mas não diz muita coisa, não fala sobre o contexto, não fala da aplicação, né, da finalidade. Então, igual esse livro que você citou, eu me lembrei daquele de Cat O'Neill, que fala né, dos riscos lá da matemática e do poder destrutivo, né? Sim, exatamente, tem isso também. Tem, e, enfim, essas séries também mais recentes, elas lançam muito luz, né, sobre essa temática do que pode se desvirtuar, né, do uso da inteligência artificial. E é por isso que tem uma agenda muito séria, né, e muito comprometida sobre o uso da inteligência artificial, né? No doutorado, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco sobre a área que chama Information Literacy, né, que é competência em informação. E já se fala de competência em informação para o uso da inteligência artificial. Não é só saber programar Python, R,
o MATLAB, e implementar, e parametrizar, e fazer modelos complexos que rodam zilhões de dados ao mesmo tempo, é entender esse escopo maior, né? Que daí eu me lembro muito da visão do Mohan, de trazer todos os olhares sobre o mesmo objeto, que é complexo por natureza, né? Legal demais. Patrícia, mais uma vez queria te agradecer, tá? Vou parar por aqui, porque se deixar, eu fico perguntando e conversando isso, né, mais uma hora aqui, porque é uma área que eu gosto muito também. Mas queria agradecer mais uma vez, tá, pela sua participação aqui no nosso primeiro congresso, né, internacional de tecnologia na educação. Eu acho que esse trabalho que você trouxe aqui para a gente, acho que agrega muito valor, né, a essa discussão toda. E, enfim, fique à vontade para sempre nos procurar. Espero que você venha mais vezes por aqui, tá bom? Então, Ótimo. muito obrigado. Eu que agradeço, Mike, e espero que tenham todos aí um excelente evento. A gente tem que aproveitar muito essas oportunidades, né, de interagir com outros conhecimentos, com outras visões, outras experiências, que isso tudo vai fazendo parte da gente, né, de uma forma que a gente nem percebe, faz parte da trajetória. Então, a gente tem que dar sempre muito valor a esses eventos, e por isso parabenizo também a instituição pela iniciativa de realizar esse evento, de trazer temáticas, né, para que plantem sementes, que é assim que a gente vai fazendo o mundo girar, né? Como eu disse, o que move o mundo, né, não são as respostas, são as perguntas. E a gente chega, tem uma pergunta, chega na resposta, e quando chega nessa resposta, já se abrem outras zilhões de perguntas, e aí a gente vai, né, evoluindo e nessa roda aí do conhecimento. Então, muito obrigada, e contem comigo sempre que precisar, que é um prazer para mim falar sobre essas temáticas. Obrigado.